Olá, pessoal! Hoje nossa aula trata sobre a crônica argumentativa no capítulo 18 do material. Então, inicialmente nós temos aqui uma análise a respeito do tema que está sendo abordado no decorrer do capítulo, que é: cadê a saída? E aqui nós temos uma imagem que apresenta um contraste. Temos, então, os grandes centros com suas edificações, com suas casas, prédios, enfim, tudo baseado, construído com concreto. E aqui nós temos, por outro lado, um ambiente mais natural. Nós temos aqui ainda florestas. E o texto que serve de base para o nosso estudo tem como título A Ilusão do Fim de Semana. Ele trabalha um pouco com a questão do quanto e como as pessoas que levam uma vida bastante corrida nos grandes centros fazem e como elas se deslocam, enfim, qual é a forma que elas encontram para sair um pouco dessa rotina, para sair um pouco dessa correria toda. Então é importante que vocês façam a pausa da videoaula e que vocês realizem a leitura dessa crônica. E após a leitura, então, eu vou resolver com vocês os exercícios de interpretação de texto das páginas 34, 35 e 36, e vocês deverão então fazer o registro dessas atividades no livro. Então, a primeira questão diz assim: a crônica A Ilusão do Fim de Semana trata de pessoas que, cansadas do corre-corre da cidade, decidem passar o fim de semana no campo. Podemos identificar quem são as personagens presentes nessa crônica? Explique. Então, nós não podemos, isso não é possível. O cronista emprega a primeira pessoa do plural como forma de generalizar o assunto, ou seja, isso é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, na tentativa de fazer com que isso é algo muito comum, que muitas pessoas passam por situações semelhantes, ele emprega a primeira pessoa do plural como uma forma de generalização do tema, do assunto. A questão 2, o cronista afirma que o lugar no qual trabalhamos não é o local onde queremos viver. Levanta hipóteses. Por que ele teria feito tal observação? Geralmente, isso acontece porque as cidades, principalmente as cidades maiores, oferecem mais oportunidades de trabalho e também do desenvolvimento das carreiras. E o campo ou a praia são escolhas para uma vida mais calma, uma vida mais saudável, para momentos de lazer. A questão 3, retome a passagem em que o cronista nos informa que chegou ao local de destino. Chegamos. Acabamos de encostar o carro na garagem da casa de campo, fazenda ou do hotel nas montanhas. Não sabemos exatamente que lugar é esse. Pensando nisso, assinale a alternativa que melhor expressa o sentido gerado por essa indefinição. Na letra A, ao optar por não especificar um local, o cronista nos faz perceber que o destino não é importante, o essencial é deixar a cidade grande. B. O cronista não especifica o local porque não sabe exatamente onde está. O campo é sempre igual. E na letra C, o cronista não nos revela o local específico porque quer manter sua privacidade, ou seja, não deseja ser encontrado. Então, a resposta correta é a letra A, porque o importante, o essencial é deixar a cidade grande. A questão 4. Ao se aproximar do destino, o autor afirma que o clima
psicológico dentro do carro começa a mudar. A que ele se refere? Então, ao sair da cidade grande e à medida que as pessoas vão se aproximando do campo, elas já se sentem mais relaxadas, elas já estão até com humor melhor, livres do estresse que é causado pela agitação da cidade. E segundo o próprio cronista, as pessoas acabam tendo um comportamento diferente já daquele que elas tinham quando estão ou estavam na cidade. A questão 5, retome a passagem a seguir. Começamos a inspeção ao jardim de nossos sentimentos, à horta de nossas aspirações e ao curral de nossas expectativas. O que essa construção pode indicar? Letra A construção indica que o cronista estava preocupado com a situação do local. Precisava inspecionar a região para certificar-se de que tudo correra bem na sua ausência. B. A construção indica que o cronista não estava de fato em busca de elementos concretos como flores, legumes ou animais. Queria saber se encontraria no campo a paz que buscava. E a letra C. A construção indica que o cronista estava ansioso para rever o local e provar as delícias culinárias que o campo proporciona, legumes frescos, leite tirado na hora, etc. Então, aqui, a resposta correta era a letra B, porque ele estava em busca da paz, ou seja, não era algo concreto em si, mas, enfim, tudo que ele encontrasse no campo e que traria paz para ele. 6. Segundo o texto, ao chegar ao campo, algumas pessoas saem a cavalo, passeiam de bicicleta e aventuram-se por trilhas na tentativa de integrar-se à rotina local. Elas conseguem atingir totalmente esse objetivo de integração? Explique sua resposta. Então, a resposta é não. Por quê? As pessoas geralmente não conseguem ficar à vontade nem agir com naturalidade porque elas não estão adaptadas ou acostumadas a essas experiências. Então, por isso que não conseguem agir com a naturalidade necessária. 7. O cronista nos revela que gosta de retomar leituras que não são possíveis na cidade. A que tipo de livros ele se refere e o que impede que eles sejam lidos na cidade? Então, a referência aqui é para os livros que exigem calma, exigem concentração, exigem uma reflexão para que eles possam ser compreendidos. E o ambiente urbano, muitas vezes, ele acaba não sendo adequado para isso, uma vez que oferece muitas distrações ao leitor, ou seja, faz com que o leitor fique distraído e, consequentemente, ele não consiga ler e, o principal, compreender aquilo que o livro está apresentando, ou seja, acaba não conseguindo atingir o que é solicitado, o que é exigido através da leitura do livro. 8. Aproximando-se da cidade, o autor descreve múltiplos sinais de desconforto que o afetam através de vários órgãos do sentido. Identifique os elementos que lhe provocam sensações. Na letra A, táteis, então nós temos: a temperatura começa a subir, um calor abafado vai grudando na pele, ou seja, ele acaba tendo a sensação no contato com a pele. Na letra B, olfativas, o mau cheiro irrita as narinas. Na letra C, auditivas, o ruído agride os tímpanos. E na letra D, há um cruzar de faróis e anúncios, ou seja, é possível visualizar então os faróis, anúncios.
Questão 9. Para descrever a chegada à moradia, o cronista diz: chegamos ao apartamento ou casa, descarregamos tudo pelo elevador com ar de vitória e derrota. Letra A. Novamente, o autor lança mão de um recurso que permite ao leitor generalizar o fato descrito. Que recurso é esse? Então, ele não especifica se ele mora em casa ou em apartamento e amplia então as possibilidades de identificação do leitor. Letra B. Em língua portuguesa, temos uma figura de linguagem chamada antítese, que consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos em uma mesma frase. Localize no excerto destacado um exemplo desse recurso. Então, aqui, quais são as palavras que têm oposição no seu sentido e que estão próximas, aqui constituindo uma nova ideia ou até mesmo um sentido. Então, são as palavras vitória e derrota. São duas que têm sentidos diferentes. Na letra C. Por que tais ideias opostas foram aproximadas nessa passagem? Porque elas demonstram a confusão dos sentimentos que dominam o cronista, ou seja, ele está bastante confuso em relação aos sentimentos a partir do momento em que ele volta do momento de tranquilidade, o momento de paz no campo, ele volta para a agitação da cidade e ele tem esse sentimento que está bastante confuso. A questão 10, repare que a crônica se inicia e se encerra com a mesma frase. Há algo de errado nisto. O que tal repetição pode sugerir? Isso mostra que o cronista se vê preso a um círculo vicioso do qual ele não consegue escapar. Ou seja, é algo que se repete, é algo que sempre acaba acontecendo como se fosse um círculo vicioso. Sai da cidade em busca da paz, da tranquilidade e volta novamente para a sua rotina, para a agitação. Aí, quando está lá, quer voltar novamente para o campo, para a tranquilidade e assim vai indo. A questão 11. Sabemos que as crônicas se caracterizam por descrever um fato cotidiano e geralmente servem ao momento pontual em que tal fato ocorreu. Tendo em mente que a crônica que você leu foi publicada em 15 de janeiro de 1988, de que forma podemos considerá-la atemporal, ou seja, que ela não é específica de uma época, que ela não é específica de um tempo, de uma determinada data. Ela pode, então, ser considerada atual, por nos fazer refletir sobre um tema que é comum até os dias de hoje, essa agitação das pessoas nas cidades grandes e a busca por lugares mais calmos e tranquilos. A tarefa referente à aula de hoje, ler o texto das páginas 38 e 39 e responder os exercícios que estão nas páginas 39 e 40. E por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.